Como se aposentar de forma correta, ganhando exatamente o que você quer ganhar. Isso eu tenho certeza que ninguém te conta, mas nesse vídeo vai ser um guia completo de todas as formas de aposentadoria e como você pode escolher a sua aposentadoria sem ter surpresas no futuro. Então vamos pro vídeo? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo que eu tenho certeza que é de extrema importância para todo mundo que um dia quer se aposentar. Seja você que tem 30, você que tem 40, 50 até 60 anos. Se você um dia pretende ter, enfim, as merecidas férias definitivas de aposentadoria, já fica comigo nesse vídeo, porque aqui você vai entender de uma vez por todas absolutamente tudo o que você precisa saber para se aposentar da forma que você quer e não a que o INSS decide por você, né, gente? Então vamos lá. É importante que você saiba que, antes de tudo, a reforma da Previdência que aconteceu lá em 2019, que eu tenho certeza que você já ouviu falar dela, ela trouxe diversos tipos de transições de aposentadoria. E também a gente tem hoje 4 tipos de aposentadoria. Já pega o teu caderninho e já começa a anotar aí, tá? Já toma nota de tudo que eu vou falar para vocês. Hoje a gente tem aposentadoria por tempo de contribuição, que é a aposentadoria queridinha de todo mundo. Aposentadoria por idade, que é a que as pessoas acabam mais se aposentando. Temos aposentadoria por invalidez, que deriva normalmente, em alguns casos, de um auxílio-doença, tá? Que é uma aposentadoria por incapacidade permanente. E aposentadoria especial. Então agora eu vou tratar nesse vídeo de cada uma delas e quais são os requisitos para essas aposentadorias. A partir de agora você vai ver em qual você acredita que você encaixa melhor, tá, gente? Então vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa saber que as pessoas, elas têm possibilidades. Dentro dessas aposentadorias, como eu falei, a gente tem possibilidades de regras de transições, a gente tem a possibilidade de descarte de benefícios ao longo do período, tá? Do período contributivo. Então, existem algumas pessoas que preferem esperar um tempo maior e se aposentar ganhando mais, e existem pessoas que preferem se aposentar ganhando um pouco menos, mas se aposentar mais cedo. Então é importante que vocês saibam que existe essa escolha. Hoje em dia, a pessoa pode se programar para se planejar como prefere, tá? Então, a gente vai entender agora quais são os tipos e quais são as vantagens de cada um, tá? Então, a gente vai começar pela mais famosa, que é a aposentadoria por idade, tá? É um dos principais benefícios do INSS e eu vou falar para vocês agora os requisitos dela, tá? A gente tem duas regras diferentes. Primeiro, para aqueles que contribuíram antes da reforma e completaram os requisitos completos antes de novembro de 2019, que foi quando teve a reforma da Previdência. Tá? Então, esses requisitos, para quem já tinha completado antes de novembro de 2019, são: homem, 65 anos de idade, mais 180 meses de carência. Mulher, 60 anos de idade, mais 180 meses de carência, tá? Agora, quem começou a trabalhar antes da reforma da Previdência, mas na data de novembro de 2019 ainda não tinha completado todos os requisitos para se aposentar, então mudou esses requisitos, tá? Então passou a ser homens 65 anos mais 15 anos de contribuição e mulher 61 anos e 6 meses de idade por ano e 15 anos de contribuição. Ou seja, a idade ela aumentava a contar de 2019 6 meses por ano. Hoje, em 2023, finalizou esse aumento progressivo. Então, hoje a regra é 62 anos de idade para a mulher que deseja se aposentar por idade, mais 15 anos de contribuição, tá, gente? Quando a gente está tratando de aposentadoria por idade, o cálculo, a gente vai utilizar 70% das médias dos salários de contribuição, tá? Mais 1% para cada ano de trabalho que exceder os 15 anos de contribuição, tá? Então, nesse caso, quase sempre antes de completar 35 anos de contribuição, se a pessoa não vai completar esses 35 anos de contribuição, em alguns casos é mais vantajoso se aposentar por idade, tá? Porque a perda desse benefício provavelmente será menor ou não existirá a possibilidade do tempo de uma aposentadoria por tempo de contribuição, que é exatamente a aposentadoria que a gente vai falar agora, que é a queridinha que normalmente as pessoas costumam ganhar mais quando conseguem se aposentar
pela aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Por que acontece? A aposentadoria por tempo de contribuição, ela é o nome mais famoso. Na verdade, ela deixou de existir depois da reforma da Previdência por conta das transições que hoje em dia existem e outros tipos de regras que hoje em dia existem. Primeiro de tudo, a gente tem a regra da idade progressiva, tá? E como é que funciona? O que a pessoa precisa ter para se aposentar pela idade progressiva? 35 anos de contribuição para homens, 62 anos e 6 meses completos em 2022. Em 2023, 63 anos. O limite é de 65 anos, que vai ser a idade mínima para os homens lá em 2027, porque é uma idade progressiva, tá? Então, essa regra de transição, ela completa em 2027, que quando é o limite da idade de 65 anos, tá? Já para as mulheres, serão 30 anos de contribuição, 57 anos e 6 meses em 2022, que já são 58 anos em 2023, e o limite para a mulher será de 62 anos, que vai ser a idade mínima lá em 2031, que assim como a dos homens, é a data que completa a progressividade dessa regra, tá? Em 2031, o limite será de 62 anos, hoje é de 58, tá? E agora, em segundo lugar, a gente vai ter o pedágio de 100%, que para homens, 35 anos de contribuição é a regra e 60 anos de idade, tá? Cumprir o período adicional que corresponde ao tempo que na data da entrada em vigor da reforma faltaria 35 anos de contribuição, tá? Então, quanto tempo que faltava lá em 2019? Se faltavam 2 anos para você se aposentar, você vai ter que cumprir um pedágio de 100%. Isso para homens e para mulheres. Um pedágio de 100%. Se faltavam 2 anos, você vai ter que cumprir 4 anos para poder se aposentar e alcançar essa aposentadoria do pedágio de 100%, tá? As mulheres, elas terão 30 anos de contribuição e 57 anos de idade, tá? E também a mesma questão de cumprir com o período adicional do pedágio de 100%, a depender do tempo que faltava para a pessoa se aposentar lá na data de novembro de 2019, tá, gente? E, por fim, a gente vai ter o pedágio de 50%, que é uma regra válida apenas para as pessoas que lá em novembro de 2019 faltavam menos de 2 anos para se aposentar, menos de 2 anos de contribuição para poder completar as regras e se aposentar. Então, nesse caso, os homens precisaram ter 33 anos de contribuição até a data da vigência da reforma, tá? E o período adicional correspondente a 50% da data que faltava para a pessoa se aposentar lá na época da entrada em vigor da reforma da Previdência, tá? Se faltava 1 ano para você se aposentar, você vai precisar de 1 ano e meio, né? Porque a gente tem aí o pedágio de 50% que faltava para você atingir 35 anos de contribuição. Já as mulheres são 28 anos de contribuição até a data da reforma, a vigência da reforma da Previdência, e o período adicional de 50%, que vai ser cumprido a mais, que teria que ser cumprido a mais, da data que entrou em vigor da reforma, que faltariam para completar os 30 anos de contribuição, tá? É importante a gente colocar aqui que vale muito a pena se aposentar por tempo de contribuição, porque a gente tem a possibilidade de usar o fator previdenciário, no caso do segurado que tem mais de 35 anos de contribuição para homens e 30 para as mulheres, como eu falei aqui em cima, tá? Porque o valor máximo que o contribuinte conseguirá na aposentadoria por idade é de 100%, tá? Então, por isso que a aposentadoria por tempo de contribuição ela acaba sendo mais vantajosa para as pessoas que conseguem completar esse longo período de contribuição ao longo da vida. Tá? Pessoas que normalmente começaram a contribuir para o INSS muito cedo, pessoas que normalmente começaram a trabalhar de carteira assinada muito cedo, tá? Então, normalmente conseguem completar todos esses anos de contribuição. E agora a gente vai para a aposentadoria especial, tá? Porque muda completamente, porque é um tipo de aposentadoria para o trabalhador que trabalha exposto a agentes nocivos, que apresentam riscos para a saúde, para a integridade física, tá? Aí muda completamente. Ela também é um tipo de aposentadoria que a gente tinha regras antes da reforma da Previdência e também depois da reforma da Previdência, tá? Que era necessário, antes da reforma da Previdência, era mais simples, né? A gente tinha ali 15 anos de atividade, de exposição a riscos, ou 20 anos ou 25 anos, tá? Agora, depois da reforma da Previdência, ficou um pouquinho mais complicado, porque além da atividade
especial exercida, que é a atividade especial, essa com exposto a algum dano físico ou perigo de vida, além do tempo dessa atividade, também tem a questão da idade mínima exigida, tá? Que são 55 anos mais 15 anos se for uma atividade especial de alto risco, tá? A gente tem gradações aí. 58 anos de idade mais 20 anos de atividade especial em médio risco. E 60 anos mais 25 anos de atividade especial se for uma função exposto a baixo risco, tá, gente? Então vai ter essa diferenciação. Para quem não cumpriu os requisitos do benefício até a vigência da reforma da Previdência, vai também ter uma regra de transição que já é completamente diferente da regra de transição lá da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então será 86 pontos, que são 86 pontos mais 25 anos de atividade especial para os trabalhos de menor risco, 76 pontos mais 20 anos de atividade especial para trabalhos de médio risco, 66 pontos mais 15 anos de atividade especial para trabalhos de alto risco, tá, gente? E eu vou passar aqui também pela aposentadoria rural, porque muita gente tem direito a períodos rurais, o que ajuda muito numa aposentadoria futura, mas nem tem ideia disso, tá? Então existem dois tipos de aposentadorias rurais hoje em dia que não foram alteradas pela reforma da Previdência, tá? Que é a aposentadoria rural por idade. Não é preciso ter contribuído. Você que teve, que é rural, que tem atividades rurais ao longo da vida, não precisa ter tido contribuição, mas é preciso comprovar toda a tua atividade rural, né? E aí existem alguns documentos específicos para isso. Então, não precisa ter contribuído, apenas completar os requisitos, que são 60 anos para homens, 55 anos para mulheres e 180 meses de carência para ambos os sexos. Agora, a aposentadoria rural por tempo de contribuição é tempo de contribuição de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres, além de 180 meses de carência, tá? É um benefício, como eu falei, para quem trabalhou no campo, por exemplo, o que é muito comum, pesca, agricultura, tá? Não precisa de carteira assinada, mas, como eu falei, precisa comprovar através de documentos o exercício da atividade rural, tá bom? E aposentadoria por invalidez, né? Que também é uma das mais famosas. A gente tem diversas pessoas aqui no próprio canal que recebem ou estão aguardando para receber essa aposentadoria, tá? Então, as regras são já estar afastado por auxílio doença, pela perícia médica do INSS e comprovar a doença ou acidente que torna incapaz de forma permanente para o exercício da sua função, ou seja, do seu trabalho, tá? E além disso, tem uma carência de 12 meses para a Previdência Social, tá, gente? Agora eu vou passar para um dos grandes pulos do gato. O principal pulo do gato vai estar no final do vídeo, tá? Que é como você vai conseguir realmente escolher a sua aposentadoria, tá? Então eu vou falar agora quais são os principais passos para você garantir essa aposentadoria de uma forma correta, tá? A primeira coisa é importante você ter fazer o cálculo da contribuição que você teve até a data de novembro de 2019, que é a data que a gente tem na reforma, para identificar a sua situação lá na época da reforma, para ver se você já tinha cumprido com os requisitos, se você não tinha cumprido com os requisitos, para saber qual regra de transição se aplica, se vai ser uma aposentadoria por idade ou se não vai ser, qual vai ser. A gente tem 5 regras de transição, como eu falei com vocês, então qual é a mais vantajosa no seu caso? Pois é, eu não sei, a gente tem que analisar isso. Outra questão, a gente precisa dar uma olhada no teu CNIS, tá? Para quem não sabe, o CNIS é um Cadastro Nacional de Informações Sociais que consta todo o teu período contributivo. Você tem acesso a esse documento lá no sistema do Meu INSS. Ali tem que estar escrito todas as contribuições que você fez. Normalmente tem alguns indicadores lá no final que isso um profissional especializado vai identificar e vai falar o que precisa ser feito para você não ser pego de surpresa quando você for se aposentar, porque isso muda tudo, tá? Então, uma das coisas é analisar o seu CNIS, verificar quais são os indicadores que constam lá, o que precisa ser feito para consertar, caso tenha algum erro. Porque os indicadores do INSS, ele está querendo falar alguma coisa para você. Algum erro, alguma comprovação que precisa ser feita, alguma complementação de contribuição abaixo do mínimo que precisa ser realizada, enfim. A gente tem diversas possibilidades que precisam ser analisadas, às vezes uma comprovação de um período especial, de um período rural, tá? Então, uma das coisas muito importantes.
A gente precisa verificar se tem a possibilidade de fazer um recolhimento retroativo, se no seu caso existe essa possibilidade para ter reaproveitamento, desde que a gente consiga comprovar a atividade da época, se tem como fazer algum recolhimento retroativo para poder facilitar e adiantar sua aposentadoria, tá? E aí a gente também faz uma projeção da sua renda futura. Por quê? Isso é muito importante. Você precisa saber quanto que você vai receber, quanto você vai se aposentar. E quanto, não só quanto que você vai receber, mas o que você pode fazer agora para que você tenha uma projeção melhor no futuro. Porque o futuro é o momento que você vai mais precisar, é o momento que você vai precisar parar de trabalhar e contar com esse benefício. Quanto que você quer receber? Né? E o que você pode fazer para alcançar esse valor de recebimento? Isso é muito importante, é uma projeção de uma renda futura, mas não só a projeção, é a construção de um caminho para saber o que vale a pena ser feito ou não para você se aposentar, tá? E a gente também faz análise, a gente tem que fazer análise dos períodos especiais, saber se foi insalubre, se foi perigoso, se você tem a comprovação desses períodos, como que é a comprovação? Através de PPPs, através de documentos, perícias que você tenha realizado através de ações de trabalho, de ações trabalhistas, de recebimento de insalubridade, de periculosidade, tá? Tem diversos documentos aí que a gente precisa analisar, caso seja necessário, para poder verificar um período especial, comprovar esse período especial para ajudar na sua aposentadoria, tá? Então, para que seja aplicado o fator previdenciário correto para você se aposentar mais cedo. Ou, enfim, a gente precisa fazer, verificar se teve períodos reconhecidos pela Justiça do Trabalho, se você entrou com alguma ação judicial que teve reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho, esse período ele precisa ser averbado no INSS. Muita gente só ganha na Justiça do Trabalho, mas não faz a averbação disso, dessas informações de um reconhecimento de vínculo no INSS, então esse período não vai ser computado se não for averbado, tá? Então, além disso, a gente verifica cursos técnicos, períodos que foram servidos ao exército, tá? Isso tudo somatiza na possibilidade de aposentadoria, ou seja, é um verdadeiro estudo, tá? E, claro, você não deixar de contribuir de acordo com as suas necessidades para que você se mantenha na carência, dentro da qualidade de segurado, tá? Você se mantendo dentro da qualidade de segurado, você vai ter o direito a um auxílio-doença, a uma pensão por morte, né? Então isso tudo tem que ser analisado. Eu sei que muita gente acha que planejar a aposentadoria, muita gente não coloca a verdadeira importância nisso. Acaba contribuindo até por conta de correria da vida mesmo, porque a gente trabalha, trabalha, trabalha e acaba não se preocupando com isso. Ou então tem muitas pessoas que acham que isso é extremamente complicado. Mas, na verdade, é uma tarefa simples, tá? E que é necessária. Cada vez mais o INSS vem dificultando a vida dos segurados. E é importante que você saiba o que fazer e já esteja preparado com a ajuda de um profissional capacitado para que você não seja pego de surpresa e se aposente exatamente nos termos e condições das melhores situações para você, tá? Então, é fundamental que o trabalhador, seja você autônomo ou empresário, porque cada tipo de pessoa vai ter uma possibilidade de aposentadoria diferente. É o que a gente fala, cada caso é um caso, né? Então, é importante planejar a aposentadoria de agora. Não esperar muito tempo para você se planejar para se aposentar, né? É importante você começar imediatamente procurando um profissional especializado, tá? Então, o planejamento previdenciário é um estudo que precisa ser realizado. Depois da reforma da Previdência, então, ele se tornou obrigatório, tá? É algo obrigatório que a pessoa precisa fazer para não ficar à mercê do INSS, não deixar que o INSS escolha. Você tem o direito ao melhor benefício e você pode escolher esse melhor benefício. Isso é algo que muitas pessoas não sabem. Isso é algo que não é divulgado, mas você pode escolher o melhor benefício para você, de acordo com as suas condições perante o INSS. E de acordo com as suas condições hoje, você pode construir um melhor benefício através dessa análise, tá? Então você pode escolher com quanto que você quer se aposentar, tá? E basta traçar uma estratégia junto ao profissional para isso, né? Para você não ser pego de surpresa, tá? Então, através desse planejamento, você vai ter segurança para poder se aposentar sem sustos, tá bom, gente? Então, a gente sempre bate aqui na tecla da importância de fazer essa análise, da importância de buscar um profissional
especializado para você saber as suas informações, né? Às vezes, a gente tem clientes aqui no escritório que pagaram muito mais para o INSS do que precisava. Vocês acreditam? E você acredita que quando você paga muito a mais para o INSS, você provavelmente não vai ter direito ao valor pago a mais de volta, tá? Então é importante que seja feita essa análise até por uma economia, para que você saiba qual vai ser o retorno do investimento que você fez no INSS. Quanto tempo que você vai ter o retorno investido de volta, que é o que a gente chama de ROI, né? Então, qual vai ser o retorno investido? Enfim, a gente tem diversas possibilidades de análise para você saber exatamente isso, tá? E não só quem está próximo à aposentadoria. Quem está próximo à aposentadoria também tem urgência em fazer. Mas as pessoas que estão com 30 anos já precisam começar a fazer. Até exatamente por isso não contribuir a mais, não contribuir a menos e não ser pego de surpresa, tá, gente? Então é isso. Qual a sua dúvida? Vou falar aqui para você, me fala qual a sua dúvida. Deixa aqui nos comentários para eu poder entender qual tipo de aposentadoria que você prefere. Mas melhor do que isso, quanto que você gostaria de ganhar de aposentadoria? Fala para mim, coloca aqui nos comentários. Me fala de onde você é, quantos anos você tem e me fala qual o valor que você gostaria de ganhar de aposentadoria. Eu tenho certeza que o valor seria alto, né? Então, dependendo do valor, provavelmente a gente consegue chegar nisso, tá? Basta fazer uma análise de um caso detalhado. É isso, não se esqueça de se inscrever nesse canal, tá, gente? Aqui a gente tem trago todas as notícias do INSS de forma recente, atualizada e sem mimimi, direto ao ponto, numa fala que você entende, tá? Para você não ser passado para trás, como a maioria das pessoas é passada por aí. Então aqui a gente tem um compromisso de trazer com vocês notícias e informações atualizadas do INSS e dos seus direitos, obviamente. Não se esqueça de curtir esse vídeo, tá, gente? Para o YouTube entender que é um conteúdo relevante. E quando você curte o vídeo, o YouTube ele passa a recomendar para outras pessoas. E a gente sabe que um vídeo desse é muito importante. Por quê? Traz as informações de forma rápida, detalhada, para a pessoa não dar bobeira e se preocupar com o futuro, que é muito importante. Tá bom, gente? Compartilha com todo mundo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu aguardo você aqui nos comentários, tá? Deixa a sua dúvida que a gente vai fazer o possível para esclarecer, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, você também pode entrar em contato com o nosso escritório. Tem o telefone aqui em cima, aqui abaixo na descrição do vídeo tem todos os nossos contatos, todas as nossas redes sociais. Nós somos Ribeiro Torbes em todas as redes sociais. É extremamente fácil encontrar a gente, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!